Olá a todos do Fatos Mais. Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, em que mostramos o que ninguém era suposto encontrar. Isso se não fosse filmado. Hoje vamos explorar as águas, tanto do mar como dos rios. Juntem-se a nós do Fatos Mais, enquanto revelo as imagens mais surpreendentes que foram registradas por mergulhadores e pescadores pelo mundo. Bicho preguiça em um barco. Você já viu um bicho preguiça na vida real? Mesmo que ainda não tenha visto, provavelmente já sabe que eles têm a reputação de serem bastante lentos, literal e figurativamente. Bichos preguiça passam a maior parte do tempo pendurados em galhos de árvores e, de vez em quando, caem de seus lares. Mesmo que caiam das árvores, são literalmente construídos para sobreviver à queda, então geralmente agem como se nada tivesse acontecido e lentamente sobem de volta na árvore. Mas há casos em que bichos preguiça decidem que querem ir a outro lugar. Há muitos avistamentos de bichos preguiça nadando na água e, embora não sejam os nadadores mais rápidos, pelo menos estão flutuando e não se afogando. Como diz o ditado, devagar e sempre, eles chegarão aos seus destinos. Às vezes, atravessam corpos d'água em busca de novos territórios ou parceiros. E assim, quando esses pescadores viram este bicho preguiça nadando, decidiram levá-lo a bordo e dar uma carona ao pequeno camarada. E apenas olhe para este feliz bicho preguiça. Parece que foi a primeira vez que ele viajou a uma velocidade tão rápida. Assim como seu cachorrinho coloca a cabeça para fora para sentir o vento, este bicho preguiça mergulhou a pata na água enquanto o barco viajava. É uma visão adorável. Não só foi um passeio inesquecível para o bicho preguiça, mas todos naquele barco certamente nunca esquecerão a experiência também. Devemos lembrar que os bichos preguiças são animais silvestres e não podem ser adotados como pets. Monstro desconhecido. Dê uma olhada neste vídeo e deixe que você decida o que exatamente viu. Essas imagens foram carregadas pelo usuário Cono Malarkey em 2013, em Lough Foyle, na Irlanda. Ao fundo, pouco antes do barco, você pode ver uma figura preta nadando. Muitas pessoas têm várias teorias sobre o que a criatura realmente era. A criatura parecia ter um dorso com cristas e uma cobertura preta, então é bastante impossível que seja uma baleia. Alguns dizem que pode ser o monstro do Lago Ness, enquanto outros dizem que é uma nova criatura ainda não descoberta. Muitas outras pessoas em diferentes partes do mundo também afirmam ter visto uma criatura semelhante. Então, o que você acha que é isso? Uma grande horda de leões marinhos. Imagine que você está no meio do oceano tentando recuperar suas redes de pesca, quando de repente vê um enorme exército de criaturas negras nadando em sua direção. E quanto mais se aproximam, você começa a perceber que são centenas de focas. Focas que comem peixes. Esses pescadores experimentaram exatamente isso quando saíram para recuperar sua captura no oceano, e de repente foram recebidos por centenas dessas focas famintas. Esses animais marinhos possuem dentes fortes e são ótimas nadadoras. Com seus dentes e seu número, podem facilmente roubar peixes dos barcos nas redes. Lula gigante no Japão. Em 2023, o mergulhador Yosuke Tanaka e sua esposa começaram o ano com uma experiência impressionante e única, enquanto mergulhavam na cidade de Toyuka, na prefeitura de Hyogo, no Japão. Em um dia frio de janeiro, foram alertados por vendedores locais de equipamentos de pesca sobre avistamentos de uma criatura gigantesca nas águas. Decidiram mergulhar na esperança de encontrar a grande criatura e, surpreendentemente, tiveram um encontro próximo com o esquivo ser. O que o casal encontrou foi uma lula gigante, um colosso de 8 metros de comprimento que raramente se aproxima dos humanos. Embora essa lula seja incrível, não é a maior de sua espécie. Esses cefalópodes podem crescer até 13 metros de comprimento e até mais. Geralmente, essas criaturas habitam as profundezas do oceano, vivendo a cerca de 300 a 600 metros abaixo da superfície, em uma parte do oceano onde a luz do sol mal penetra, tornando-os uma visão rara. Os Tanakas foram incrivelmente afortunados em encontrar um desses majestosos animais vivos e nadando em águas mais rasas. Mas como essa lula gigante acabou em águas rasas? Infelizmente, é provável que a lula estivesse perto do fim de sua vida quando subiu à superfície, já em péssimas condições de saúde. Mesmo assim, a memória dessa lula serviu como um encontro inesquecível para os pesquisadores e para o casal. Saco de ovos de lula. O que é mais fascinante do que uma lula gigante? Um enorme saco de ovos de lula. Agora, este objeto flutuante pode parecer uma bolha alienígena,
Mas o que você está vendo é, na verdade, um saco de ovos de lula. Prova de quão gigantescas essas criaturas podem ser, afinal, o próprio saco de ovos é do tamanho de um ser humano adulto. Em 6 de outubro de 2019, Ronald Rasch, um mergulhador de um navio de pesquisa norueguês, capturou este gigantesco saco de ovos em câmera. Eles estavam explorando perto de um naufrágio da Primeira Guerra Mundial, na costa oeste da Noruega, quando encontraram essa orbe transparente gigante a cerca de 17 metros abaixo da superfície. Este saco de ovos em particular pertence à lula de nadadeiras curtas do sul, com 10 braços. Esses sacos de ovos são incrivelmente raros e delicados, tornando encontros próximos e estudos detalhados difíceis. Com seu tamanho, cada saco pode facilmente conter entre 50 mil e 200 mil bebês de lula, todos embalados em uma esfera gelatinosa que pode crescer mais de 1 metro de diâmetro. O próprio saco é feito de uma mistura de tinta de lula e muco, criando um ambiente protetor para os embriões em desenvolvimento. Apesar de proteger os embriões, eles permanecem transparentes, permitindo que os mergulhadores vejam os pequenos ovos transparentes prontos para eclodir em pequenas lulas. A lula de nadadeiras curtas do sul é conhecida por criar esses grandes sacos de ovos esféricos, mas avistamentos são raros, tornando esta descoberta particularmente emocionante para os biólogos marinhos. Essas massas de ovos foram relatadas em vários locais, incluindo o Mediterrâneo e ao longo das costas da Espanha, França e Itália. Mas é sempre um prazer especial ver uma de perto. Portanto, se você já vir uma bolha gigante flutuando enquanto mergulha, talvez esteja vendo uma dessas descobertas raras. 900 garrafas de álcool com 100 anos de idade. Em 1917, durante o auge da Primeira Guerra Mundial, o navio de carga sueco SS Quirós estava transportando uma preciosa carga de conhaque francês e licor Benedictine destinado à aristocracia russa. Essa luxuosa carga estava a caminho do Nicolau II quando um submarino alemão interceptou e afundou o Quirós no Mar Báltico. O navio afundou a uma profundidade de 77 metros e permaneceu intocado por mais de um século, com as águas geladas preservando o navio e sua preciosa carga. Foi apenas em 2019 que ele foi redescoberto. A equipe da Ocean X, liderada por Peter Lindbergh e Dennis Osberg, fez de sua missão recuperar esse tesouro histórico. Apesar da profundidade, a equipe realizou o feito inédito de salvar 900 garrafas de álcool centenário, preservado pelas águas geladas desde a Primeira Guerra Mundial. Cada garrafa conta uma história de uma era passada. O achado incluía 50 caixas de conhaque da marca Dartman & Company e 15 caixas de licor Benedictine. Apesar de sua idade, você ficaria surpreso em saber que o conteúdo das garrafas centenárias ainda era muito provavelmente bebível. Mas, claro, poucas pessoas se arriscariam. As garrafas recuperadas foram estimadas em um valor combinado de mais de $1 milhão, embora o preço exato alcançado em leilão nunca tenha sido revelado. Máquina Enigma, da Segunda Guerra Mundial. Em 2020, mergulhadores estavam em uma missão rotineira para limpar redes fantasmas, ou redes de pesca abandonadas, no fundo do Mar Báltico. Essas redes esquecidas representam uma ameaça para a vida marinha, por isso é fundamental limpá-las. No entanto, os mergulhadores encontraram muito mais do que esperavam quando se depararam com uma engrenagem enferrujada, coberta de algas que parecia uma antiga máquina de escrever. Mal sabiam eles que estavam diante de uma rara máquina Enigma, um objeto usado pelas forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial para criptografar comunicações militares. Quando este objeto foi inventado, foi considerado uma maravilha da engenharia de seu tempo. Foi projetado por Arthur Scherbius após a Primeira Guerra Mundial e rapidamente adotado pelos militares alemães. Apresentava rodas de rotores que embaralhavam letras para criar mensagens codificadas. Para decifrar essas mensagens, o receptor precisava de outra máquina Enigma configurada nas mesmas posições dos rotores. Esse sistema complexo permitia que as forças alemãs transmitissem informações secretas com relativa impunidade, até que os decifradores aliados, liderados pelo matemático britânico Alan Turing, eventualmente quebraram o código. Esta máquina Enigma específica, encontrada pelos mergulhadores, tinha 3 rotores, sugerindo que foi usada em um navio de guerra alemão, em vez de um submarino, que normalmente carregava modelos com 4 rotores. Este dispositivo foi provavelmente jogado ao mar em maio de 1945,
quando as forças alemãs afundaram seus navios para evitar que fossem capturados pelos aliados. E esta descoberta é única, pois apenas um punhado desses dispositivos sobreviveram até hoje. Após essa descoberta, a máquina Enigma foi entregue ao Museu de Arqueologia, em Schleswig, para preservação e estudo. Minhoca devoradora de madeira que se tornou monstro devorador de enxofre. Você está olhando para uma gigantesca minhoca devoradora de enxofre. Sim, você ouviu direito, enxofre. Essa criatura bizarra, descoberta nas Filipinas, parece uma abominação de ficção científica na realidade. Primeiro de tudo, apesar de ser chamada de minhoca, a minhoca gigante é, na verdade, um tipo de molusco, não uma minhoca. Esta criatura é parente distante das minhocas devoradoras de madeira, que tem sido um incômodo marítimo por séculos, mastigando navios e docas de madeira. No entanto, a minhoca gigante evoluiu em uma direção completamente inesperada. Por muito tempo, não sabíamos nada sobre elas. Isso porque só encontramos espécimes sem vida. Recentemente, no entanto, finalmente descobrimos exemplares vivos no sul das Filipinas. O habitat onde foram descobertos estava cheio de madeira apodrecida e outros detritos, permitindo que essas criaturas bizarras prosperassem. Por alguma razão bizarra, no entanto, as minhocas que os cientistas encontraram evoluíram para prosperar em uma dieta de enxofre. Além de madeira, seu habitat era rico em sulfeto de hidrogênio, um gás conhecido por seu cheiro de ovo podre e toxicidade. Parece que essas criaturas se adaptaram ao seu habitat e aprenderam a obter nutrientes do que é abundante ao seu redor. Cientistas descobriram que as brânquias da minhoca gigante abrigam bactérias simbióticas que oxidam o sulfeto de hidrogênio, produzindo compostos de carbono que alimentam a minhoca. Essa relação simbiótica permite que a minhoca cresça a tamanhos imensos, sem depender de fontes tradicionais de alimento, como a madeira. Espada de 900 anos encontrada submersa. Em 16 de outubro de 2021, o mergulhador amador Shlomi Katzin estava explorando o fundo do mar Mediterrâneo quando descobriu vários artefatos no leito marinho. Entre eles estava uma espada bizarra, incrustada com cracas e outras formas de vida marinha. Inicialmente, Shlomi não tinha ideia de que havia acabado de pegar um precioso artefato. Acontece que ele descobriu uma espada de ferro de 1 metro de comprimento que foi feita e usada há 900 anos, possivelmente por um cavaleiro cruzado. Especialistas afirmam que a região onde Shlomi encontrou a espada teve uso significativo durante as cruzadas, uma série de guerras religiosas iniciadas por potências europeias para retomar a Terra Santa do domínio muçulmano. A própria espada, com sua lâmina reta e empunhadura de 30 centímetros, é um exemplo clássico das armas usadas por cavaleiros durante este período tumultuado. No final, Shlomi entregou a espada às autoridades locais, esperando que os pesquisadores pudessem preservá-la por décadas, talvez séculos mais. Cidade de festas romanas. Festas, jantares luxuosos e vida noturna extravagante são os pilares da vida social romana. A nobreza perseguia o prazer durante a era romana, e o povo amava tanto as festas que uma cidade era conhecida por ser dedicada exclusivamente a encontros sociais. Baiae, localizada na costa noroeste do Golfo de Nápoles, era o destino resort definitivo para os ricos e famosos de Roma. Conhecida por suas belas paisagens, vilas luxuosas e hedonismo infame, Baiae atraía figuras notáveis como Júlio César, Nero e Adriano, todos os quais possuíam casas luxuosas lá. Era uma cidade de história e segredos, muitas vezes comparada a Las Vegas, por suas festas selvagens, banquetes extravagantes e atividades escandalosas. Até mesmo o imperador Calígula não resistiu a deixar sua marca naquele local. Ele construiu uma ponte de 3 quilômetros de comprimento através da Baía de Baiae, apenas para atravessá-la a cavalo e provar um ponto a seus críticos. E ainda, no século III d.C., esta cidade aparentemente intocável foi derrubada pela própria natureza. Atividade sísmica e fenômenos geológicos fizeram Baiae afundar lentamente. No século VIII, uma parte significativa da cidade havia escorregado para o fundo do mar. Devastação adicional veio de invasões bárbaras e um surto de malária no século XVI, que levou ao completo abandono da cidade. Hoje, Baiae não é nada comparado à grandiosidade que um dia foi. Agora, serve como um parque subaquático onde mergulhadores podem explorar os remanescentes de seu passado. Água-viva gigante do tamanho de um mergulhador. Repetidamente, o oceano prova ser o lugar mais assustador da Terra. Imagine nadar em profundidades
que poderiam facilmente colocar sua vida em perigo se você não tiver cuidado, e então ver uma criatura gigantesca nadando ao seu lado. Encontrar um animal selvagem é sempre uma experiência humilhante. Foi exatamente isso que a bióloga e apresentadora de vida selvagem, Lizzie Daly, experimentou enquanto mergulhava perto de Falmouth, como parte de sua campanha Wild Ocean Week. Durante seu mergulho, Lizzie e seu câmera, Dan Abbott, encontraram uma água-viva barril gigante, medindo 1,5 metros de comprimento. Os dois nadaram ao lado da enorme água-viva por mais de 1 hora, o que certamente foi uma experiência inesquecível para ambos. Essas criaturas são a maior espécie de água-viva encontrada nas águas do Reino Unido, tipicamente crescendo até 1 metro de diâmetro. Mas este espécime em particular era excepcionalmente grande. Embora essas criaturas possam ser intimidantes, na verdade são inofensivas para os humanos. Na verdade, mesmo que uma delas te pique, você provavelmente não sentirá nada. Mesmo assim, é melhor manter uma distância segura dessas criaturas selvagens por respeito a elas, vivendo suas vidas em seus próprios habitats. Um assustador cemitério submarino, localizada a cerca de 1.700 quilômetros a noroeste da Nova Guiné, no Pacífico Ocidental, está a Lagoa de Truk, uma pequena parte da Micronésia. Por muito tempo, pouco se sabia sobre Truk, mas uma vez explorada, sua história tumultuada começou a emergir. Foi ocasionalmente visitada por exploradores espanhóis em 1528, mas já era lar de vários nativos na época. Com o tempo, os colonialistas espanhóis reivindicaram oficialmente a área antes de vendê-la aos alemães em 1899. Depois, o Japão ganhou posse da Lagoa de Truk da Alemanha, já que a nação a perdeu após sua derrota na Primeira Guerra Mundial. A Lagoa de Truk estava longe de ver a paz, no entanto. Na Segunda Guerra Mundial, a Lagoa de Truk se tornou uma base naval japonesa significativa, conhecida como Gibraltar do Pacífico. Abrigava uma frota formidável, incluindo navios de guerra, porta-aviões e submarinos. O porto natural da lagoa fornecia proteção estratégica, tornando-a um ativo crítico para as operações militares do Japão no Pacífico. Em fevereiro de 1944, os Estados Unidos lançaram a Operação Hailstone, um enorme ataque de 2 dias à lagoa. Isso envolveu ataques aéreos contínuos, que afundaram mais de 40 navios japoneses e destruíram mais de 250 aeronaves. A devastação foi imensa, ceifando as vidas de milhares de soldados e marinheiros japoneses. Hoje, tudo o que resta é a frota fantasma da Lagoa de Truk. Apesar do caos que assolou a Lagoa de Truk no passado, os destroços submersos estão agora bem preservados pelas correntes pacíficas sobre as áreas. No entanto, mergulhadores que visitam esta área muitas vezes voltam para casa com histórias assustadoras. Mergulhadores descreveram quedas súbitas de temperatura, correntes misteriosas e a sensação de estarem sendo observados. Alguns até afirmaram ter visto aparições de marinheiros e ouvido vozes desencarnadas falando em japonês. Se essas histórias são verdadeiras ou não, continua sendo debatido. Massa de ovos brilhante como um brinquedo. Em 2017, uma enorme criatura brilhante como um brinquedo foi encontrada por um mergulhador na costa da Austrália. Agora, olhando para essa criatura, você tem algum palpite sobre o que é? Se você não tem ideia, não se preocupe, porque até mesmo os pesquisadores ficaram perplexos quando a viram pela primeira vez. Inicialmente, essa massa parecia nada mais do que uma criatura alienígena. No entanto, uma inspeção mais detalhada e análise por biólogos marinhos revelou que essa massa brilhante e giratória é, na verdade, uma massa de ovos de lula de diamante. Essas massas de ovos são incrivelmente raras e podem atingir comprimentos de até 2 metros. E uma única espiral pode conter milhares de ovos. A aparência impressionante da massa de ovos vem do brilho translúcido dos próprios ovos, que são pontilhados com cromatóforos, ou células contendo pigmento. E esses cromatóforos dão aos ovos sua cor vibrante, fazendo essas massas parecerem outras, quase alienígenas. No entanto, a massa flutua livremente no oceano até que os ovos eclodam. Então, se você algum dia encontrar algo assim na água, agora sabe o que é. Caldeirão misterioso do século XVII. Recentemente, um caldeirão misterioso do século XVII foi descoberto na costa da Flórida. Bem, parece um caldeirão, mas análises recentes revelaram que pode ser mais do que isso. À primeira vista, essa cúpula de cobre realmente parece ter sido usada para cozinhar. No entanto, recentemente, os especialistas estão lentamente se convencendo
de que essa cúpula de cobre tinha um uso melhor. Primeiro de tudo, foi encontrada perto do naufrágio do galeão espanhol Santa Margarita. O navio afundou em 1622 durante um furacão no Estreito da Flórida, carregando uma fortuna em ouro e prata. Levando isso em consideração, essa cúpula poderia ser algo valioso, como parte de um sino de mergulho primitivo usado para tentar recuperar artefatos do naufrágio. Os sinos de mergulho estavam entre os primeiros dispositivos a permitir que os humanos explorassem o mundo subaquático. Eles funcionavam ao prender ar dentro de uma estrutura em forma de sino, que era então baixada na água. Mergulhadores podiam permanecer dentro do sino e respirar o ar preso enquanto trabalhavam no fundo do mar. O artefato, agora abrigado no Museu Marítimo Mel Fisher, em Sebastian, Flórida, mede 147 centímetros de diâmetro e não apresenta sinais de queimaduras ou aquecimento, o que seria esperado se fosse um caldeirão de cozinha. Em vez disso, sua construção corresponde às descrições de sinos de mergulho do século XVII, que eram usados para permitir que os mergulhadores trabalhassem debaixo d'água ao prender ar dentro. Baleias cachalotes flutuando. Imagine seu corpo precisar lembrá-lo de respirar enquanto você dorme. Parece inconveniente, certo? Isso é exatamente o que as baleias experimentam. Às vezes, mergulhadores encontram um grupo de baleias flutuando no meio do oceano, com as cabeças voltadas para cima. Isso pode parecer estranho, mas é necessário para elas. As baleias, ao contrário dos humanos, precisam subir para respirar conscientemente. Isso significa que elas não podem se dar ao luxo de ficar completamente inconscientes enquanto dormem. Em vez disso, utilizam um tipo especial de sono, conhecido como sono de ondas lentas uni-hemisférico. Isso permite que um hemisfério do cérebro descanse enquanto o outro permanece ativo. Basicamente, um lado do cérebro permanece acordado para cuidar da respiração e ficar atento a possíveis perigos, enquanto o outro lado descansa. Além de um lado do cérebro estar ativo, essa posição bizarra permite que elas flutuem rapidamente para a superfície, facilitando a respiração enquanto continuam dormindo. Elas normalmente dormem por cerca de 20 minutos antes de precisar subir para respirar novamente, e esse processo pode continuar por várias horas. O peixe ósseo mais pesado do mundo. E entre as criaturas que vivem no oceano está o impressionante Mola alexandrini, também conhecido como o peixe-lua cabeça de cotovelo. Não só essa criatura é conhecida por sua aparência bizarra, mas também é conhecida como o peixe ósseo mais pesado do mundo, com um peso que pode alcançar impressionantes 2.300 quilos. Esta espécie é parente do mola-mola, uma espécie diferente de peixe-lua. Ao contrário de seu parente mais famoso, esta espécie de peixe-lua pode crescer até 3 metros de comprimento e tem uma protuberância proeminente na cabeça e uma forma corporal única, quase circular. Eles habitam as águas mais quentes dos oceanos do mundo, frequentemente vistos próximos à superfície para absorver os raios do sol. Normalmente, essas criaturas são conhecidas por serem gigantes gentis, que não representam perigo para os humanos. Na verdade, são conhecidos por serem uma delícia de nadar junto, mesmo para mergulhadores iniciantes. Mergulhador devolve iPhone encontrado submerso. Agora, se você deixar seu telefone cair no oceano, é provável que nunca mais o recupere. A menos que você tenha um mergulhador profissional que possa pular rapidamente na água para recuperá-lo, seu telefone provavelmente acabará no fundo do mar. Mesmo se você o recuperar, há uma chance de que ele não funcione corretamente mais. E assim, quando Alex Schulze, CEO e cofundador da empresa de limpeza oceânica 4Ocean, avistou um iPhone enquanto mergulhava no Boca Raton Inlet, no sul da Flórida, ele não esperava que funcionasse novamente. E isso até que ele viu o telefone mais de perto e percebeu que estava dentro de uma bolsa à prova d'água. Acostumado a encontrar todos os tipos de itens debaixo d'água, Alex ficou surpreso ao ver que o iPhone estava em perfeitas condições, apesar de seu tempo no fundo do oceano. Depois de levar o telefone de volta ao escritório da 4Ocean, Alex o carregou e ficou encantado ao ver que ligava. Ele então usou o contato de emergência listado na tela de bloqueio para rastrear o dono. Quando ligou, a mãe do proprietário ficou eufórica e surpresa que o telefone havia sido encontrado e ainda funcionava. Ela explicou que seu filho havia perdido o telefone alguns dias antes, durante uma viagem de pesca com seu pai, e já haviam perdido a esperança de encontrá-lo. Naquele dia, Alex conseguiu 2 grandes feitos. Não só fez uma boa ação para o dono do telefone, como também salvou centenas,
ou até milhares de criaturas marinhas limpando seu habitat um pedaço de lixo de cada vez. Número 15. Anomalia submarina, que desativa equipamentos de mergulho. Em 2011, mergulhadores suecos da equipe Ocean Six encontraram um objeto em forma de disco com cerca de 21 metros de diâmetro, descansando a quase 90 metros de profundidade. Isso não é nada novo. Por tudo o que sabemos, isso pode ser uma formação natural com uma forma estranha. E ainda assim, os mergulhadores começaram a relatar que, ao se aproximarem do objeto, seus equipamentos elétricos, de câmeras a telefones via satélite, paravam de funcionar. Curiosamente, esses dispositivos voltavam a funcionar somente quando os mergulhadores se afastavam do objeto. A forma peculiar do objeto e os fenômenos estranhos ao seu redor levaram a várias teorias, desde ser parte de uma frota alienígena até um artefato antigo da Idade do Gelo. Cientistas examinaram amostras do local, sugerindo que pode ser uma formação geológica natural ou rocha vulcânica. No entanto, sua origem exata permanece um mistério até hoje. Braço de bronze. Você provavelmente já ouviu falar do mecanismo de Antikythera, o renomado antigo computador. Este mecanismo foi descoberto no naufrágio de Antikythera, encontrado na costa da Grécia. No entanto, há mais artefatos descobertos no naufrágio, incluindo um braço de bronze pertencente a uma antiga estátua, junto com um disco misterioso. Pesquisadores acreditam que esses fragmentos poderiam ser parte de até 9 estátuas ao redor do naufrágio, datando de 2.000 anos atrás. Até hoje, no entanto, as referidas estátuas permanecem não encontradas. Pílulas romanas de 2.000 anos preservadas. Por volta de 120 anos antes de Cristo, o navio romano Relito del Pozzino afundou na costa da Toscana. Agora, mais de 2 milênios depois, uma equipe de arqueólogos enviou mergulhadores para escavar as ruínas e resgatar tábuas de madeira apodrecidas. Foi então que descobriram artefatos históricos impressionantes, incluindo um pequeno recipiente de estanho. Esse pequeno recipiente pode parecer nada extraordinário à primeira vista, mas na verdade é algo valioso. Pesquisadores descobriram que dentro do pequeno recipiente havia pílulas romanas perfeitamente preservadas. Essas pastilhas, analisadas por uma equipe de químicos italianos, revelaram uma mistura sofisticada de ingredientes. As pílulas continham principalmente compostos de zinco, juntamente com óxido de ferro, amido, cera de abelha, resina de pinho e outros materiais vegetais. E pesquisadores acreditam que essas pílulas eram usadas como medicamento ocular ou lavagem ocular, proporcionando uma conexão concreta com as práticas médicas descritas por autores antigos, como Plínio o Velho e Dioscórides. Através dessas pílulas, cientistas tiveram a chance de estudar a composição exata da medicina romana, nos dando mais um vislumbre valioso da história romana. Rêmoras confusas. As rêmoras, também conhecidas como peixes-piolho, têm uma relação única com animais marinhos maiores, como tubarões, arraias e até baleias. Esses peixes usam um disco de sucção no topo de suas cabeças para se prenderem ao seu hospedeiro, pegando carona e se alimentando dos restos das refeições do hospedeiro. A relação entre rêmoras e tubarões é conhecida como mutualismo. Ao se prenderem aos tubarões, eles podem viajar para diferentes partes do oceano sem esforço e se alimentar dos restos das presas deixados pelo tubarão. Em troca, o tubarão recebe uma limpeza gratuita das rêmoras, que se alimentam dos parasitas em sua pele e boca. É uma relação ganha-ganha. No entanto, uma rêmora em particular parece estar bastante confusa. Em 2017, um mergulhador deslizava pelos fundos ricos em corais e, de repente, encontrou uma rêmora presa a ele. Inicialmente, o mergulhador não percebeu o que estava acontecendo, mas logo sentiu um puxão suave enquanto o peixe tentava se prender. A rêmora, agindo por instinto, confundiu o mergulhador com um tubarão ou outra grande criatura marinha devido ao seu tamanho e movimento na água. Agora, não sei você, mas isso é adorável. O Mar Vermelho é renomado por sua rica vida marinha e recifes de corais vibrantes, tornando-se um destino popular para mergulhadores. Encontros com criaturas marinhas, incluindo rêmoras, fazem parte do charme. Se você de alguma forma se encontrar em proximidade com rêmoras, não precisa se preocupar, pois são inofensivas para os humanos. Se tentarem se prender a você, no entanto, a sucção pode ser bastante surpreendente. Cidade submersa mais antiga do mundo. Em 1967, o arqueólogo marinho Nicholas Fleming descobriu Pavlopetri submersa sob a superfície do mar Mediterrâneo.
Esta cidade subaquática é notavelmente bem preservada, com seu layout ainda claramente visível, incluindo ruas, edifícios, pátios e tumbas. Até agora, arqueólogos identificaram pelo menos 15 edifícios, muitos com múltiplos cômodos, além de um complexo sistema de gestão de água com canais e tubulações. Com sua complexidade, ninguém adivinharia que Pavlopetri é um centro urbano construído durante a Idade do Bronze, entre 3.000 e 1.000 anos antes de Cristo. A preservação da cidade se deve em grande parte ao seu submerso causado por uma combinação de terremotos e aumento do nível do mar. Esta proteção natural manteve o local relativamente intacto. Apesar de terem se passado décadas desde sua descoberta, ainda há muito a aprender sobre Pavlopetri, a cidade submersa mais antiga do mundo. Carros no fundo do mar. Nos últimos anos, o transporte aéreo se solidificou como a maneira mais rápida e confiável de transporte. No entanto, devido à eficiência de custos e considerações ambientais, continuamos a transportar a maioria de nossa carga por meio de viagens marítimas. Você pensaria que conheceríamos o oceano agora, mas ainda estamos à sua mercê. Vários mergulhadores supostamente descobriram um enorme navio cargueiro submerso, com não um, mas dezenas de carros de luxo. De acordo com o World Shipping Council, cerca de 1.560 contêineres são perdidos no mar a cada ano. Não é impossível que um grande acidente enviaria milhões de dólares em carros para as profundezas do abismo. Infelizmente, quando isso acontece, a recuperação é quase impossível. Repetidamente, o oceano continua a provar que estamos à sua mercê. Garrafa quase tão antiga quanto o Canadá. John Krause, um homem de Halifax, estava mergulhando nas águas oceânicas do braço noroeste da Nova Escócia em 2015, quando descobriu algo inesperado. Uma garrafa datada dos anos 1870 e outra de 1880. Isso significa que a garrafa que ele descobriu é quase tão antiga quanto o Canadá. A garrafa, identificada por suas marcas distintas, remonta a Alexander Keith's, uma das cervejarias mais antigas e renomadas do Canadá, fundada em 1820 por Alexander Keith, um imigrante escocês. Quando a besta garrafa foi recuperada, estava quase completa e ainda lacrada. Pesquisadores da Universidade Dalhousie analisaram o conteúdo e descobriram que, apesar de sua idade, a cerveja dentro ainda era um tanto bebível, pelo menos de acordo com os pesquisadores. Ninguém realmente ousou beber o líquido antigo. Mesmo assim, a receita original pode não ser algo que apreciaríamos hoje. No final, John decidiu manter a garrafa consigo, na esperança de preservar a rolha e o líquido dentro dela por muitos anos. Uma foto misteriosa de uma criatura não identificada, a imagem a seguir, mostra uma criatura emergindo das águas. Alguns dizem ser de uma imagem real, outras falam que não passa de uma péssima montagem. A imagem que vem ganhando destaque no Reddit e outras redes sociais mostram esse ser marítimo saindo das águas. O momento foi registrado e divulgado. Mas será que é real? Embora a imagem tenha até uma resolução aceitável e contenha detalhes impressionantes, não podemos confirmar sua procedência ou veracidade. Comparada a outras imagens divulgadas anteriormente, esta fotografia não possui comprovação oficial de sua origem. Portanto, é importante tratar esta imagem com cautela e considerar que pode não ser autêntica. E este foi o nosso incrível vídeo de hoje. Uma grande jornada por imagens que com certeza valem muito a nossa observação. Obrigado por estar aqui com a gente no canal Fatos Mais. Se inscreva e ative todas as nossas notificações para não perder nada. Um forte abraço e até sempre, aqui no Fatos Mais.